Bem-vindos de volta ao nosso canal Vozes do Reddit. Hoje, estamos trazendo algo especial e envolvente diretamente das profundezas do Reddit. Prepare-se para mergulhar em uma coleção única de relatos cativantes que vão surpreender e emocionar você. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum dos nossos conteúdos fascinantes. Sem mais delongas, vamos começar com as incríveis vozes do Reddit. A casa de sua avó ficava nos arredores da aldeia, próxima à floresta, e eles frequentemente iam para coletar ervas. Sua avó era considerada uma curandeira pelos vizinhos, que recorriam a ela em busca de ajuda para diversas questões, desde curar ressacas dos maridos até aumentar a produção de leite das mães lactantes ou fortalecer a vitalidade dos homens. No entanto, elas também tinham inimigos que as rotulavam de bruxas e evitavam a casa da herbalista como se fosse um lugar amaldiçoado. Luísa cresceu sem conhecer seus pais. Sua voz sempre a acompanhava desde que ela conseguia se lembrar. Era evidente para ela que sua voz possuía um dom natural para curar com as ervas que a Mãe Natureza generosamente oferecia. Luísa sabia o nome e o poder de cada erva que crescia na amada floresta. Mas, eventualmente, a avó adoeceu. Aquela que havia ajudado inúmeras pessoas ao longo de sua vida não conseguiu ajudar a si mesma. Luísa, não chore por mim quando eu partir. Estarei sempre com você. Não tenha medo. Continue ajudando as pessoas, mas seja cautelosa. Olhe para dentro dos corações delas e não permita que pessoas mais se aproximem. A luz está dentro de você. Não se perca, e se algo der errado, aparecerei em seus sonhos e direi onde encontrar a verdade, disse a avó. Ela faleceu ao amanhecer. Os vizinhos ajudaram a enterrá-la. E quando Luísa voltou do funeral, a casa parecia estranha sem sua querida avó. Luísa se deitou em sua cama e olhou para um monte de travesseiros cobertos com um edredom de renda. Sua mente estava confusa. Ela sabia que precisava continuar vivendo de alguma forma, mas como? Ela havia acabado de concluir a escola, mas agora não tinha planos de continuar seus estudos. Era necessário encontrar um emprego. Luísa, você está em casa? João Lucas, um antigo colega de escola de sua amiga Débora, estava na porta. Ele a havia pedido em casamento desde a infância, mas Luísa sempre o via apenas como um amigo. Onde mais eu estaria? Suspirou Luísa. Estou aqui pensando para onde devo ir agora. Eu ouvi minha mãe dizer que precisam de um carteiro. Tia Maria ficou doente e foi cuidar de seu filho, e agora não há ninguém para fazer o trabalho dela, explicou João Lucas. Você deveria ir até a agência dos Correios. Talvez eles aceitem. Sem hesitar, Luísa foi até a agência dos Correios mais próxima. Até o anoitecer, ela já estava contratada como a nova carteira. O trabalho era desafiador, a sacola pesava em seu ombro, e suas pernas estavam cansadas até o fim do dia. No entanto, Luísa não desistiu, pois sabia que o trabalho lhe proporcionava uma pequena renda, e isso a fazia sentir-se independente. Foi durante seu emprego nos Correios que ela conheceu Augusto, um jovem educado e bem apessoado, que se ofereceu para ajudá-la com sua volumosa sacola de correspondências. Eles iniciaram uma conversa desde então, e Augusto passou a frequentar a agência dos Correios com mais regularidade. Ele tinha uma diferença de idade de 10 anos em relação à jovem Luísa, mas apesar de sua idade mais avançada, muitas vezes ele parecia depender das opiniões de sua mãe,
que eram frequentemente mencionadas em suas conversas. Embora Luísa devesse ter percebido que estava lidando com um típico filhinho da mamãe, ela era inexperiente e imaginava que, se tivesse uma mãe, também a ouviria em assuntos importantes. No dia em que Augusto decidiu apresentar Luísa à sua família, ela se sentiu nas nuvens. Ele a pediu em casamento, e a jovem órfã logo se tornaria parte de uma família respeitável. No entanto, sua vida solitária e sem experiência a fazia acreditar que sua felicidade seria tão despreocupada quanto quando sua querida avó estava viva. Os pais de Augusto aceitaram Luísa de forma calorosa, mas nos dias anteriores haviam tido uma conversa séria com o filho, tentando convencê-lo a não se casar com uma moça de origem modesta. No entanto, Augusto foi teimoso pela primeira vez em sua vida e ignorou seus conselhos, e eles eventualmente desistiram da discussão. Os pais dele sorriram docemente para Luísa, mas ela não fazia ideia das verdadeiras atitudes deles em relação a ela. O jovem casal se casou, e apenas um mês depois anunciou aos pais que estavam esperando um bebê. Nesse momento, Luísa já havia deixado seu emprego como carteira, pois os pais de Augusto insistiram que ela não deveria se envolver em um trabalho considerado pouco prestigioso entre seus conhecidos. Durante uma ultrassonografia, Luísa foi informada de que estava esperando um menino. Augusto ficou radiante, trouxe à esposa um grande buquê de flores e sua mãe lhe deu um anel de ouro como sinal de afeto pelo futuro neto. A mãe de Augusto entregou fotos de infância de seu filho a Luísa, expressando o desejo de que o bebê se parecesse com o pai. No entanto, algo parecia estranho, como sugerido pelas palavras de Eliana, a mãe de Augusto. Havia uma sensação desconfortável de que os pais de Augusto não queriam que o bebê se assemelhe de maneira alguma a Luísa. Na véspera do parto, Luísa teve um sonho incompreensível em que sua avó chorava e balançava a cabeça enquanto olhava para ela. Luísa acordou na manhã seguinte com uma sensação inexplicável de ansiedade. Algumas horas depois, as contrações começaram, e ela não teve mais tempo para refletir sobre o significado do sonho. Inicialmente, tudo corria bem no hospital, e o médico a tranquilizou de que o parto estava progredindo como planejado. No entanto, de repente, tudo mudou. Uma enfermeira entrou na sala de pré-parto e exigiu que Augusto saísse. Ela anunciou que faria uma cesariana, ignorando as circunstâncias e o fato de que o parto deveria ser natural. Augusto ficou chocado e tentou argumentar, mas a enfermeira começou a gritar, e o médico ordenou que ela se preparasse para a cirurgia de emergência. Isso indica que há alguma nova informação que sugere a necessidade de cirurgia. O médico, com um olhar preocupado, entrou apressadamente na sala, pois Luísa ainda não estava pronta. Ele ordenou que ela fosse levada com urgência para a sala de cirurgia. Augusto tentou argumentar, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Luísa foi conduzida, e ele, sem compreender o que estava ocorrendo, se encontrou andando inquieto pelo corredor, atentando aos sons provenientes da sala cirúrgica. Por um breve momento, até acredita ter ouvido o choro de um bebê. "Meu filho nasceu", ecoou em seus pensamentos, enquanto seu coração batia de felicidade, e um suspiro de alívio escapou de seus lábios. "Eu sou o pai." A ansiedade e a agonia tomavam conta de Augusto, impulsionando-o quase a correr em direção à sala onde Luísa estava, mas então o médico que realizou a operação saiu para falar com ele. Com uma frieza cortante, informou que o bebê tinha nascido morto. Augusto não queria acreditar no que ouvia,
Então, desesperadamente, mencionou o choro que acreditava ter ouvido. O médico rejeitou suas palavras sem hesitar, declarando que aquele choro era de um bebê nascido na sala ao lado. A secura na resposta do médico não permitiu questionamentos. Ainda assim, Augusto tentou se apegar à esperança, mas o médico lhe disse que Luísa logo recobrei os sentidos e que eles precisam conversar para evitar histeria. Ainda em estado de choque, Augusto tentou compartilhar sua perspectiva, mas sentiu a sensação de que suas palavras não foram ouvidas. Luísa, desesperançada, não conseguia acreditar na perda de seu bebê, persistindo em afirmar que seu filho estava vivo. Augusto assistia com angústia às tentativas dela de negar a realidade, o que só aumentava a tensão entre eles. Luísa começou a ter sonhos recorrentes de sua avó. A imagem dela chorando e olhando para Luísa era perturbadora, mas a avó não conseguia pronunciar palavras. Ela parecia impotente. Luísa sentia que algo estava terrivelmente errado em sua vida, mas não conseguia discernir o que era ou o que poderia fazer para corrigir a situação. Enquanto isso, sua sogra continuava influenciando Augusto contra ela, convencendo-o de que Luísa estava perdendo a sanidade e que o divórcio era a única solução. Após 6 meses, o jovem casal se separou. Luísa voltou à sua cidade natal e se estabeleceu na casa de sua avó. Ela encontrou emprego novamente nos Correios, cada vez mais isolada, começou a colher ervas, seguindo os passos de sua avó. Ela encontrou conforto ao ajudar as pessoas, assim como sua avó costumava fazer nos tempos passados. Nas horas vagas, já vagava pela floresta, explorando novas plantas e apreciando o canto dos pássaros. À noite, seus sonhos eram cada vez mais preenchidos por um menino de cabelos ruivos e olhos azuis, incrivelmente semelhante a ela. Era curioso que, a cada noite, esse menino em seus sonhos parecia crescer rapidamente. Inicialmente, ele era um bebê engatinhando, depois ele corria em sua direção, e em 2 anos, ele já se mostrava independente. Vítor Emanuel, ela sussurrava em seu sono, como se tentasse chamar seu filho de volta. Débora guardava esse segredo só para si, hesitando em compartilhar seus sonhos com qualquer um. Às vezes, um medo de estar enlouquecendo surgia, mas a cada noite, ela ansiava por reencontrar aquele menino, como se ele fosse real. Em seus sonhos, ela o abraçava, acariciava seus cabelos rebeldes e cantava canções, admirando seu rosto sorridente. No entanto, ela se retraía até mesmo de compartilhar esses sonhos com João Lucas, seu amigo de longa data. Ele tinha sido um apoio constante desde que ela retornou à cidadezinha, tentando trazer alegria à vida solitária de Débora. Mas as cicatrizes do passado a tornavam cautelosa, e ela não estava pronta para abrir seu coração novamente. Curiosamente, sua avó já não aparecia mais em seus sonhos. Como se tivesse conduzido o neto até ela e então retirado. Mas, em uma noite, a avó voltou, parecendo viva como antes. Desta vez, sem lágrimas, seu rosto exibia ansiedade e um desejo de comunicar algo importante. A avó tentou alcançá-la, pegando sua mão nos sonhos e a guiando em direção a uma estrada. Já acordou perturbada, sem entender o significado da visão. Ela se questionava o que sua avó queria dela e para onde estava sendo conduzida. O sonho se repetiu na noite seguinte, e dessa vez, já estava preparada para o encontro. Em um sussurro, ela perguntou o que a avó desejava comunicar. Finalmente, as palavras saíram dos lábios da avó: "Eu quero ouvir você."
Me diga que meu filho está vivo. As palavras ressoavam em seu sonho e tocavam sua alma. A avó insistia que o menino precisava ser encontrado, caso contrário, ele jamais poderia ser visto novamente. A avó indicou o local onde ele supostamente vivia. Quando despertou, ela se sentiu aturdida por muito tempo, tentando assimilar a mensagem. Os detalhes da visão pareciam gravados em sua mente: uma floresta familiar, uma mansão luxuosa, e uma cidade além da floresta. A mansão era majestosa, com jardins espaçosos, fontes e alamedas sombreadas. Débora estava agora no limiar de uma busca que prometia revelar um mistério profundo, mas ela estava pronta para desvendar a verdade e seguir os sinais de seus sonhos, onde quer que a levassem. Os eventos de seu sonho persistem em sua mente, tão vívidos e reais. Determinada a desvendar o enigma, ela tomou a decisão de empreender uma viagem para ver aquela misteriosa mansão com seus próprios olhos. Inicialmente, o caminho através da floresta lhe era familiar, relembrando as caminhadas que havia feito em sua infância e juventude, ao lado de sua avó, em busca de ervas curativas. Logo, porém, a paisagem começou a se transformar, levando-a a áreas pantanosas e lugares desconhecidos. Em um momento, já estava quase considerando desistir da empreitada e voltar para casa antes do anoitecer. No entanto, a floresta surpreendentemente deu lugar a um cenário mais claro e bem cuidado. Através das árvores, avistou a imponente casa de um prestigiado vilarejo rural. Ela se aproximou da borda da floresta e parou abruptamente. A casa dos seus sonhos estava ali, diante dela. Era impossível confundir aquela mansão com qualquer outra. A imagem do menino de 3 anos brincando no gramado em frente à casa era tão nítida quanto em seus sonhos. Os raios do sol poente incidiam diretamente em seus olhos, tornando difícil identificar o rosto do menino. Ela tentou, mas a incerteza impediu de afirmar se aquele era o menino de seus sonhos. De repente, a babá do menino, visivelmente sem fôlego, interrompeu a perseguição e sentou em um banco, exausta. Ela se dirigiu ao menino como o Vítor Emanuel, pedindo para que voltassem para casa, mencionando o receio do pai em relação à preguiça. O menino correu em direção a Luísa, esbarrando nela. Foi um momento de choque para ela, pois ali estava o seu Vítor Emanuel, o mesmo menino que ela vinha vendo em seus sonhos há mais de 2 anos. Já estava atordoada, mal acreditando em seus olhos. Era como se o menino dos seus sonhos tivesse ganhado vida à sua frente. Ela o segurou pelo braço, reagindo com instinto. Vítor Emanuel mencionou um gatinho escondido sob um arbusto, sugerindo que fossem procurá-lo juntos. Luísa aproveitou a oportunidade para manter a conversa fluindo. Enquanto eles investigavam o arbusto, a babá se aproximou para agradecer e pegar o menino. Luísa viu uma oportunidade e perguntou discretamente se estavam contratando empregados naquela casa. Ela mencionou suas habilidades em limpeza e culinária, buscando uma maneira de se envolver na conversa. A mulher explicou que, na verdade, não estavam contratando, pois os proprietários estavam prestes a se mudar para a Espanha e a casa seria fechada ou vendida. Animada em compartilhar detalhes dos negócios dos donos, a mulher indicou que em breve o menino se tornaria um verdadeiro homem espanhol, lembrando da bravura dos toureiros. Débora brincou com a criança, aproveitando a conexão que parecia ter se estabelecido entre ela e Vítor Emanuel. A cena à sua frente parecia um encontro com o destino, uma convergência dos eventos de seus sonhos e da realidade. Agora,
ela estava diante de uma escolha: seguir adiante e buscar mais respostas ou retornar à sua vida anterior, repleta de mistérios não resolvidos. A valentia deles diante dos imponentes toiros não passava despercebida. Elogiando a coragem deles, Luísa também era vista como destemida. Contudo, o menino se autoproclamava ainda mais corajoso, compartilhando com ela seu entusiasmo. Ao ser questionado sobre sua idade, o garotinho revelou que estava quase completando seu aniversário e que seu pai lhe prometera um filhote como presente. A babá confirmou que o aniversário seria na próxima sexta-feira e que, após a celebração, partiriam para a Espanha, marcando o início de uma nova fase. As palavras da babá sobre a viagem coincidiram com o pensamento de Luísa. Seu filho, Vítor Emanuel, também teria completado 3 anos naquela mesma sexta-feira. A presença do menino à sua frente, nascido no mesmo dia que seu filho falecido, gerou questionamentos inquietantes em sua mente. Seria mera coincidência ou haveria algo mais profundo e inexplicável acontecendo? Disfarçadamente, Luísa acariciou a cabeça da criança, aproveitando a oportunidade para pegar uma pequena mecha de cabelo. O crepúsculo se aproximava rapidamente, e ela decidiu não retornar pela floresta, optando por pegar uma carona na estrada. Seu propósito estava claro: realizar um teste de DNA com urgência. O sonho de sua avó ecoava em sua mente, alertando-a de que o tempo era essencial. Chegando à sua casa, Luísa compartilhou com João Lucas sua necessidade desesperada de encontrar um laboratório para realizar o teste de DNA. Ela sabia que não poderia revelar todos os detalhes, pois temia ser considerada louca. Com a manhã seguinte, partiu para a cidade, carregando consigo a tão importante mecha de cabelo, que simbolizava sua busca incansável. Enfrentando a ansiedade e o receio, Luísa esperou 4 longos dias pelo resultado do teste de DNA. Finalmente, o documento estava em suas mãos, atestando um grau de parentesco entre ela e Vítor Emanuel de impressionantes 99%. Com alegria e incredulidade, Luísa revelou a João Lucas a descoberta que havia feito. Compartilhou sua jornada, todos os eventos inexplicáveis que haviam ocorrido, revelando que, de alguma forma, ela encontrará seu filho. As palavras de Luísa confundiram João Lucas, que não conseguia compreender plenamente a complexidade da situação. Ele sabia do sofrimento que ela havia passado após a perda de seu filho, mas o conceito de reencontro parecia tão surreal que ele não conseguia aceitar facilmente. No entanto, o documento oficial diante deles não podia ser ignorado. Uma aura de mistério pairava no ar, e João Lucas buscava respostas, embora elas fossem evasivas e esquivas diante da intrincada realidade que se desdobrava. João Lucas, neste momento, não importa mais. Meu Vítor Emanuel está prestes a ser levado para o exterior, e eu o prenderei para sempre. Precisamos confrontar essa situação diretamente e resolver tudo agora mesmo no local. Quando chegaram à residência para reivindicar Vítor Emanuel, inicialmente foram recebidos com desconfiança, sendo considerados possíveis golpistas. A situação se agravou quando Luísa começou a protestar ruidosamente, declarando que não sairia sem seu filho. A situação ficou tão tensa que chegaram a chamar a polícia. Luísa exibiu um documento afirmando ser a mãe da criança em questão. Porém, a validade do documento e a autenticidade das evidências em relação à identidade de Vítor Emanuel foram questionadas. A incerteza pairava, e a confusão aumentava. Desesperada,
Luísa decidiu registrar um boletim de ocorrência contra os pais adotivos de Vítor Emanuel e os médicos envolvidos no nascimento. As autoridades também registraram declarações contraditórias, buscando encerrar o caso o mais rápido possível para que a família pudesse prosseguir com seus planos de ir para a Espanha. Contudo, Luísa estava convicta de sua certeza de que aquele era seu filho, e ela não o deixaria partir, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria segurança. Com a pressão crescente, a polícia revisitou o caso e decidiu realizar novos testes. Surpreendentemente, esses testes reafirmaram que o menino era, de fato, filho de Luísa. As investigações se aprofundaram, e a pergunta de por que Vítor Emanuel tinha sido criado por outra família todos esses anos tornou-se central. As investigações culminaram na exumação do corpo do bebê que havia sido enterrado como filho de Luísa 3 anos atrás. Augusto, que já havia superado sua esposa, mas ainda visitava o túmulo de seu filho, ficou chocado ao descobrir que a segunda criança era, na verdade, o filho da família que havia criado Vítor Emanuel. A verdade emergiu: uma troca havia ocorrido durante o parto. O médico que realizou os partos das duas mulheres foi detido e admitiu que, há 3 anos, a esposa de um influente deputado e empresário da região havia sido levada à maternidade. Com planos de dar à luz na melhor clínica da capital, um trabalho de parto prematuro levou a uma cesariana. Infelizmente, o bebê não sobreviveu. O médico, movido pelo pânico, tomou uma decisão drástica e realizou uma cesariana em outra mulher, entregando o bebê a essa família. Ele confessou seu ato terrível, ressaltando o medo das possíveis consequências legais e o temor de ser arrastado para tribunais ou enfrentar retaliações ainda mais graves. A confissão foi chocante e perturbadora, deixando as pessoas perplexas com a extensão a que o médico havia se rebaixado. No entanto, agora, pelo menos, havia uma compreensão de como a confusão em torno dos bebês poderia ter ocorrido. Já levou Vítor Emanuel consigo, e seus pais adotivos tiveram que enfrentar a difícil realidade da perda. A criança teve que se adaptar à presença de sua mãe biológica e se acostumar com ela. O médico e a enfermeira foram devidamente condenados, enfrentando as consequências de suas ações. A maternidade passou por verificações rigorosas, resultando na revelação de falhas que precisavam ser corrigidas. Embora tenha sido um período de grande dificuldade para muitos envolvidos, Luísa finalmente encontrou um momento de felicidade após tantos anos. Vítor Emanuel se adaptou rapidamente à presença dela, pois ele havia sido criado principalmente por babás devido à natureza temperamental da dona da casa onde vivia anteriormente. Enquanto a família anterior de Vítor Emanuel seguiu para a Espanha conforme o planejado, Luísa fez promessas de manter contato, enviando fotos e vídeos, e realizando chamadas em vídeo regularmente. A situação trouxe sofrimento tanto para a família adotiva quanto para Luísa, e todos enfrentam suas próprias lutas. 1 ano depois, Paulina, a nova mãe de Vítor Emanuel, deu à luz uma menina, com uma supervisão médica atenta. Luísa sentiu gratidão pelo destino e sua falecida avó, que parecia ter cumprido sua promessa de proteção. A gratidão de Luísa se estendeu a João Lucas, o único indivíduo que a apoiou e ajudou durante todo o processo de busca por Vítor Emanuel. Com o tempo, eles se casaram, e numa noite, a avó de Luísa apareceu novamente em um sonho. Ela mostrou uma visão de uma pequena menina sentada na grama em frente à casa do casal, entre margaridas, irradiando alegria. No dia seguinte, a confirmação veio: Luísa estava esperando um bebê. Com confiança,
Ela disse ao marido que teriam uma menina e dariam a ela o nome de sua avó. A notícia trouxe alegria e felicidade ao casal, selando a jornada de Luísa com um toque de esperança e renovação. E assim concluímos nossa jornada através dos relatos das vozes do Reddit. Espero sinceramente que tenham apreciado e se conectado com as histórias que compartilhamos aqui. Se o conteúdo do vídeo lhe agradou, não hesite em deixar um like e espalhar essa experiência com seus amigos. E se você está ansioso por mais conteúdo envolvente, basta dar um clique no vídeo que está surgindo neste momento. Agradeço imensamente por terem assistido e aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, onde exploraremos mais relatos e histórias surpreendentes.